Uma cena que de vez em quando nós encontramos em literaturas, em filmes, em geral, é quando um menino, uma menina, que são instruídos pelos pais a ter um certo cuidado, não dão muita bola, não, besteira, deixa para lá. E aí chega um outro colega, um menino que interessou, a menina que interessou, e diz a mesma coisa, e diz, ai, obrigado por me avisar. É uma cena comum e, curiosamente, ela vai retratar exatamente a realidade e que muitos pais aqui talvez tenham já vivido. Talvez você, que tem um filho maior, já tenha em algum momento dito assim, meu filho, não faz isso. Não, pai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vem um outro estranho e diz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, com todas as palavras. E ele então dá ouvidos e segue exatamente a orientação do estranho. Isso é comum acontecer. Eu creio que você já deve ter visto, se não vivenciou, já deve ter visto isso em algum lugar. Isso acontece com o ser humano, por causa da inclinação do coração pecador. E nós vimos hoje a leitura de Jeremias 35 e 36, que vai mais uma vez retratar exatamente essa maldade do coração do homem, que está sempre rejeitando Deus, sempre rejeitando Deus, sempre rejeitando a palavra de Deus. Como está o seu coração a respeito do Senhor? Você está propenso a ouvir tudo menos Deus? Você está propenso a conhecer tudo menos Deus? Você está propenso a obedecer qualquer um menos Deus? Esse é um problema do homem, que Deus opera em nós, convertendo, transformando, para que nós possamos viver na eternidade para Ele e somente para Ele. E isso começa aqui. E como nós já lemos o capítulo 35 e 36 de Jeremias, eu vou focar apenas nos versículos 12 do capítulo 35, versículos 12 ao versículo 15. Vamos reler apenas estes versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até ao dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra, que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Senhor Deus amado, a tua palavra é a verdade, é o teu poder para a salvação. E esta palavra é exatamente a que principalmente é rejeitada pelo coração. O coração do homem pecador, que é enganoso sobremaneira e que está sempre, ó Deus, disposto a ouvir tudo, menos o Senhor. Ó Deus, dá-nos, portanto, um coração que ouça a tua voz. Um coração que, quebrantado pelo teu Santo Espírito, esteja disposto a ouvir o Senhor falar e não endurecido possa, Senhor Deus, então obedecer o Senhor. Ensina-nos a tua vontade. Converte-nos e seremos convertidos, disse o profeta Jeremias. Portanto, pedimos que operes na vida de todos aqueles que estiverem ouvindo a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado naqueles que têm um coração para ouvir e também naqueles que, endurecidos, serão instrumentos para a manifestação do teu juízo, porque rejeitarão a tua palavra. Que o Senhor receba a nossa oração e
Em nome de Jesus, fale conosco. É o que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. É tão antigo esse mal, mas tão antigo. É tão antigo que nós precisamos voltar a Gênesis, capítulo 2 e 3. Deus havia dito para Adão, no capítulo 2, diz o versículo 16 e 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse só ao homem, de fato, porque o homem é o legítimo representante e mediador entre Deus e a criação, homem sexo masculino mesmo. Todavia, a mulher conhecia tal verdade, tanto que quando a serpente, que era sagaz e queria destruir, derrubar o homem e a mulher, chegou-se à mulher dizendo: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe, diz o versículo 2 do capítulo 3 de Gênesis, a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Portanto, nós podemos dizer que a mulher recebeu a palavra de Deus por meio do primeiro pregador de toda a história humana, Adão. O primeiro pregador da história humana foi Adão. Adão pregou para sua mulher, transmitindo, ensinando a palavra do Senhor. E ela aprendeu, tanto que ela repassa para a serpente. Nós aprendemos que não devemos fazer isso aqui. Mas observe que mesmo tendo conhecimento da palavra do Senhor, a serpente consegue se tornar mais tentadora, mais atraente do que a palavra do Senhor, a tal ponto da mulher e do homem, porque ele também vai comer do fruto proibido, darem mais ouvidos à serpente do que a Deus. Quando eles comem do fruto proibido, eles estão mostrando que a palavra de Deus não foi tão atraente como verdade para eles quanto a serpente. A serpente falou algo e eles acreditaram, é verdade. Isso provavelmente não vai acontecer, a morte, e provavelmente vamos nos tornar iguais a Deus. Eles tomaram como verdade. Eles não teriam desobedecido se não tivessem tomado uma mentira por verdade. É uma questão que, inclusive, é usada na ressurreição de Cristo, muito básica. Ninguém morre por uma mentira. Se você sabe que é uma mentira, você não vai morrer por ela. Você pode morrer por uma mentira pensando ser uma verdade. Foi exatamente o caso de Adão e Eva. Mas ninguém morre por uma mentira sabendo que é uma mentira. Seria estupidez. Portanto, esse é um dos argumentos para dizer, não tem como negar que Cristo ressuscitou. Por que eles morreriam por uma mentira? Por que eles estariam enganando o povo, sabendo que estavam enganando e depois morreriam? Seria um absurdo. Portanto, as pessoas que morreram por Cristo, morreram porque sabiam que era verdade. E tendo em vista que os primeiros propagadores da ressurreição de Cristo eram os apóstolos, eles que morreram por Cristo sabiam que era verdade de fato. Eles não morreriam por uma mentira, como alguns terminam querendo induzir. O fato é que Adão e Eva tomaram as palavras mentirosas da serpente como verdade. Sim, tomaram como verdade a tal ponto de irem até o fim nela. Então, eles, tomando a palavra da serpente como verdade, tomaram a palavra de Deus como mentira. Se a serpente está falando algo contrário a Deus, Deus diz, não faça isso. A serpente diz, faz. E eles assumem a palavra da serpente e tomam a atitude de acordo com o que ela induziu, logo, eles disseram que Deus mentiu e que a serpente falou a verdade. E mostraram assim que o coração se inclinou ao mal naquele momento, porque eles chamaram o próprio Deus de mentiroso. O coração do homem, desde então, é sempre propenso às mesmas coisas. Qualquer um pode falar e o homem aceitará como verdade. N religiões, N filosofias, N ideologias, N tudo. O homem trará qualquer apresentação de ideias e o homem aceitará como verdade. Mas a palavra do Senhor é recusada e tida como uma mentira. E é exatamente o que acontece em toda a história. E Deus está reclamando para Israel isso. Eu tenho dito desde a madrugada, ou seja,
Desde o início eu tenho ensinado vocês. Desde o início eu tenho ensinado a verdade. É Deus falando. Pense, Ele nos criou, Ele nos redimiu, e a história da redenção é a redenção. Portanto, considere a redenção desde o início, porque todas as manifestações do poder de Deus são manifestações redentivas ou redentoras. Desde o início, quando Deus está, como no dilúvio, salvando Noé, como Deus está operando nas batalhas, o livramento na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, depois da nação de Israel. E assim, toda a história vai mostrando que Deus vem intervindo e operando a manifestação do seu poder. São manifestações de salvação, que culminam com a redenção que estava sendo anunciada da nossa alma, da nossa vida como um todo. E, obviamente, a eternidade em Cristo Jesus. Então, desde o início, Deus vem falando. Desde o início, Deus vem falando ao seu coração. Desde o início, Deus vem ensinando a verdade. Aquele que criou e que nos redimiu, vem nos revelando a verdade. Nunca saiu da boca de Deus mentira alguma. Nunca saiu da boca de Deus engano algum. Nunca saiu da boca de Deus falácia nenhuma, maldade nenhuma, nada de mal. Sempre o que é bom e a verdade. Mas o coração do homem é mau. E está sempre rejeitando. Qualquer pessoa consegue sobrepor a palavra de Deus no coração do pecador, por causa da inclinação má. Qualquer pessoa consegue fazer o papel do diabo e inclinar os homens ao mal, porque o coração do homem é mau. Jeremias já havia dito isso. Em Jeremias 17, Jeremias 17, a partir do versículo 5 até o versículo 10, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias já havia dito que o homem deveria confiar no Senhor. Era o que deveria ter acontecido com Adão. Se Adão tivesse confiado na palavra do Senhor, ele não teria seguido a serpente que estava ali para enganá-lo e destruí-lo. Se ele tivesse confiado no Senhor, ele não teria chamado Deus de mentiroso, enquanto a palavra da serpente foi tida como verdade. Se tivesse confiado no Senhor, ele teria vida abundante até os dias de hoje. Mas o coração se inclinou ao engano. O mesmo coração de hoje, que se inclina para o engano o tempo inteiro e chama o que é bom de mal e o que é mal de bom. E por não confiar no Senhor é maldito, porque prefere confiar nos homens. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O homem precisa confiar no Senhor. Provérbios também nos diz: confie no Senhor, confie em Deus, confie no ensinamento do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo de número 7, Provérbios 3, versículo 7, ele diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Escuta o Senhor. Observe que o seu coração é inclinado a ouvir qualquer um, menos o Senhor.
Qualquer livro é mais atraente do que a palavra de Deus. Qualquer conselho é melhor do que os conselhos do Senhor. Qualquer caminho que for apresentado a você é melhor do que o caminho do Senhor. Portanto, observe no seu coração essa indisposição para com Deus. Você precisa conhecer. Por que você precisa conhecer? Para que você não seja iludido do mesmo jeito que a serpente iludiu Eva. Para que você possa andar com o Senhor e, em vez de confiar em si mesmo ou naqueles que lhe apresentam caminhos diferentes, você possa continuar perseverando no Senhor, porque o coração do homem é enganoso, o seu não é diferente. Ele não está falando de uma realidade particular, ele está falando de uma realidade universal. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não é um ou outro, não é uma pessoa aqui ou outra, não é o pagão, o ímpio que não conhece. Ele está falando de uma realidade universal. O coração do homem, por causa do pecado, é enganoso. E por vezes chama o bem de mal e o mal de bem. E Jeremias está advertindo, e o Senhor está chamando a atenção. E no Jeremias não foi o único que fez isso. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quem está falando não é um qualquer. Quem está falando não é o seu coleguinha. Quem está falando não é nem mesmo o seu pastor. Quem está falando não é nem seu pai e sua mãe aqui na terra. Quem está falando não é seu professor. Quem está falando não é um autor conhecido ou um famosinho qualquer. Quem está falando é o Senhor, aquele que é o Criador de tudo, aquele que é o Redentor de Israel, o governante da criação, o dono e que lançará o homem no inferno por causa de suas más obras. Aquele que tem nas mãos a vida do homem, e lhe tira o espírito e eles então vão ao pó. Quem está falando é o próprio Deus. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Lá à frente, Malaquias vai trazer semelhante mensagem, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 1. Capítulo 1 de Malaquias, versículo 6, diz assim: Deus outra vez reclamando o mesmo descaso para com ele. O povo ouvia todo mundo, aceitava todas as ideias ao redor, adorava todos os deuses das nações vizinhas, mas não conseguia ouvir o único Deus vivo e verdadeiro. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. O Senhor tinha cuidado, o Senhor tinha pastoreado, o Senhor tinha libertado, o Senhor proclamou palavras boas, o Senhor anunciou dias futuros, dias de salvação. Mas Israel não ouve, ouve qualquer um menos a Deus. Ouve qualquer um menos a Deus. Aquela sensação que, como já mencionei, pais de filhos maiores talvez já tenham tido em algum momento da vida, em dizer assim: meu filho não faz isso, meu filho não é por aqui, não é assim, faça desse jeito, e dá uma boa palavra, e o filho, simplesmente, ou a filha, rejeita aquela palavra, faz descaso. Só que mais à frente, alguém em quem está interessado, seja um amigo ou uma pessoa, outra qualquer, e essa pessoa, quando dá o mesmo conselho, ouve, e os pais têm aquela sensação: mas por quê? Se é a mesma palavra, qual é a diferença? É o descaso para com a palavra dos pais. Se você já teve em algum momento essa experiência, você teve a mesma sensação que Deus está transmitindo para nós. Deus está transmitindo exatamente essa sensação. Eu criei os filhos, eu cuidei deles, eu fiz tudo e eles estão revoltados contra mim. Mas por quê? Por causa da maldade do coração. Por causa da maldade do coração. O coração do homem é mau e ele precisa se conhecer. Porque quando o homem não conhece o seu próprio coração, ele não consegue dominá-lo. Marcos,
capítulo 7, portanto, já no Novo Testamento, bem mais à frente, Jesus nos mostra, os evangelhos nos mostram, que o mal se repete. Veja, nós falamos do Antigo Testamento, Isaías, Malaquias, mas no Novo Testamento mostra que o mal se repete. A mesma maldade do homem, a indisposição para com aquilo que é bom e aquilo que vem do Senhor. Marcos, capítulo 7, alguns versículos, 6 e 7. Vamos pegar a partir do versículo 5, senão vocês vão ficar meio perdidos na ideia. Interpelaram-no os fariseus estão falando com Jesus, e os escribas. E a pergunta que eles fazem para Jesus é a seguinte: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Havia uma tradição, os judeus tinham uma série de tradições, hoje resumidas no Talmud, um livro que possui outros livros dentro e que transmitem essa tradição. E eles questionam Jesus: por que não fazem aquilo que todos nós fazemos, que era a tradição? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E aí ele entra na questão do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes as vossas próprias tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a teu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. E então, pulando para o versículo 20, que Jesus vai explicar a questão do lavar a mão, que não vem ao caso, ele diz: e dizia: o que sai do homem, isto é, o que contamina o homem, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Observe que o mal que Israel vinha cometendo se repete ainda nos dias do Senhor Jesus. Eles conseguem ouvir tudo, eles conseguem ouvir qualquer ensinamento. Qualquer pessoa estranha poderia chegar lá e ensinar algo que provavelmente com o tempo e a insistência seria aderido pelo povo, como algo que deveria ser praticado. Mas a palavra do Senhor facilmente é trocada. Qualquer ensinamento é mais atraente. Qualquer tradição é mais agradável, mas ouvir a Deus, seguir a palavra do Senhor, é sempre uma dificuldade imensa. Colocar em prática aquilo que Deus ensina é sempre uma dificuldade imensa, por causa da maldade do coração do homem. E Jesus diz: é daqui que vem o teu problema. O teu problema não vem de fora, vem daqui, porque é daqui que vem toda a maldade. Por isso o homem precisa conhecer a si mesmo. Por isso é verdade, de fato, ainda que não tenha sido o Senhor Jesus que tenha falado, conhece-te a ti mesmo. É verdade. É verdade que a gente precisa conhecer a natureza, conhecê-la de acordo com o que o Senhor mesmo nos ensina. Somos pecadores, o coração é enganoso e nós precisamos, de fato, conhecer a si mesmo para poder dominar isso. A maldade do coração do homem. Ouvir o Senhor sempre é uma indisposição. Você já observou isso? Já percebeu que qualquer palavra, qualquer ensinamento, qualquer ideia é mais atraente para o coração das pessoas do que ouvir Deus? Deus pode dizer uma coisa bem simples, é rejeitado. Qualquer palavra simples é rejeitada. Eu vou tomar uma como a palavra do profeta Miqueias. Quando Miqueias diz o seguinte: ele te declarou, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem,
o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Olha, eu vou resumir o que Deus quer da tua vida. Esse é um resumo. Ele não está esgotando, não é exaustivo, é claro. Amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo e amar os irmãos como Cristo amou a igreja é um resumo de toda a Escritura, é um resumo. Porque do coração brotam todas as coisas. Miqueias, da mesma forma, está resumindo a lei, está resumindo a palavra do Senhor. O que é que Deus quer do homem? O que é que Deus quer do seu povo? O que é que Deus quer de você? É um resumo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. E ele diz que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ele resume a lei nessas três coisas: a prática do que é reto, do que é justo, do que é santo, do que é agradável a Deus, não do que o seu coração imagina que seja, a prática do amor misericordioso, que acolhe, que recebe, que abençoa, o amor que inclusive foi ensinado: amarás o teu próximo, e a prática do andar com Deus humildemente, porque é um andar verdadeiro, ouvindo, seguindo, como Enoque andou, como Noé andou e assim por diante. Ele resume a palavra do Senhor toda nessas três práticas, questões bem práticas mesmo, para que fique bem claro para o povo. Mas como é difícil ouvir a palavra do Senhor, qualquer ideia é mais interessante do que ouvir a Deus. Qualquer uma. Por isso que Adão e Eva pecaram. Por isso que os homens criam suas próprias leis, quando Deus já deu todas elas. Por isso que as pessoas seguem o seu próprio coração ou de outros, quando os outros transmitem as suas ideias do coração. Mas as palavras de Deus são sempre difíceis de serem assimiladas e colocadas em prática. Mas são elas que dão vida. Nenhuma outra. Nenhuma outra foi nos dada como palavra de vida. Nenhuma outra foi chamada de poder de Deus para a salvação. Nenhuma outra foi chamada de evangelho da graça. Nenhuma outra. Mas a palavra do Senhor. Portanto, algo precisa acontecer dentro de nós. Algo precisa acontecer aqui. Observe que, como nós já mencionamos, não é um problema com a frase em si. Se duas pessoas disserem a mesma verdade, a inclinação do coração, a indisposição contra um e a disposição a favor do outro, fará com que ouça um e abandone outro. Eu lembro disso. Um pastor chegou uma vez para mim e contou exatamente isso aí. Contou um pouco da sua tristeza, porque ele falava à igreja, e a igreja tratava normal aquela pregação, a palavra. E às vezes vinha um outro famosinho qualquer e pregava, né? Às vezes quando chamava alguém para pregar, e aquilo era tido como uma coisa maravilhosa. Oh, olha o que ele falou, que maravilhoso. E ele contando a frustração. Mas eu falei exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, só que ali ele é a figura paterna. Ali ele não é apenas um pregador que chegou e vai sair e que está conhecido e famoso. Ele é um pai. Ali era um pai. Então ele se sentia exatamente com esse mesmo sentimento que Deus está transmitindo para a gente. Como um pai que fala e não se dá ouvido. É a indisposição contra. É a maldade do coração. Porque a palavra é a mesma. E o homem faz isso com Deus o tempo inteiro. O homem faz isso com Deus o tempo inteiro. É a maldade do coração. Não é outra resposta. Qualquer outra resposta é a mera ilusão do coração. É a mera ilusão do coração. Ouça Deus. É essa palavra que você tem que ouvir. Ouça a palavra do Senhor. Ouça Deus falar, basta. A palavra do Senhor é tão suficiente que se uma pessoa conhecer o Evangelho e somente o Evangelho, ela será salva. Simplesmente por ter conhecido a palavra do Senhor, crido nela, e foi assim com todos. Abraão creu no Senhor e foi imputado por justiça. E assim todos os outros também foram salvos exatamente por isso. Por terem ouvido o Senhor. É tudo o que você precisa. É a palavra do Senhor. Mas qualquer outra, por mais profunda e complexa que seja, é incapaz de salvar a tua vida. É incapaz. Você pode conhecer todos os livros do mundo. Se você não conhecer o Evangelho e crer no Evangelho, você não será salvo.
Mas é mais fácil o homem dar crédito a todas as falácias deste mundo. É mais fácil o homem acreditar em todas as filosofias desse mundo e todas as ideologias desse mundo do que ouvir simplesmente a palavra do Senhor, que nos revela a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Simples, profundo, suficiente. O que foi que o Senhor disse para Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12? Quando ele orou ao Senhor pedindo que tirasse aquele espinho na carne, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Tudo aquilo que Paulo conheceu e tudo aquilo que alcançou Paulo, basta, Paulo, basta. Ele não estava dizendo: Paulo, não faça mais nada da vida, mas ele estava dizendo: é esse o meu poder para a salvação, basta. É por isso que pessoas serão salvas no mundo inteiro por causa de um único livro, esse aqui. Elas não são impedidas de avançar na vida, mas é este o livro que salva elas. É este o livro que liberta-as do pecado. É ele que tira do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor, o Evangelho da graça. Foi este que Paulo chamou em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que é exatamente o grande lema da reforma protestante em seu início, por causa de Lutero, que diz assim, versículo 16 e 17, capítulo 1 de Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Fé em quê? Fé nesse livro. Fé nessa palavra. Foi ela que foi dada por salvação. Portanto, é ela que deve ser apresentada à igreja. É nela que nós devemos crer. É ela que deve ser ensinada de forma persistente, porque foi ela que foi revelada por Deus a nós, como a palavra da salvação à igreja. Ela é o coração da igreja. Ela é a nossa regra de fé em prática. É ela que o seu coração tem que ouvir. Você pode ouvir tudo nesse mundo, mas só ela levará você a Cristo, a salvação. É ela. Então você precisa inclinar o seu coração para ela. Observe o seu coração. Olhe para ele. Olhe a indisposição com Deus, para que você repreenda seu próprio coração. Olhe para a palavra, para que você repreenda o seu próprio coração, quando você estiver rejeitando a voz do próprio Deus. É ela. Escute. E observe as implicações. Capítulo 35 de Jeremias, agora versículo 16 a 19. 16 a 19. Observe. Por causa desta palavra que Deus estava pregando e o povo rejeitando, ele então traz as implicações. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Veja, eles obedeceram o ensinamento do pai, os filhos de Jonadab, e não bebiam vinho, e isso vinha se estendendo de geração após geração, uma ordenança que não veio do Senhor, mas não era má. Então, eles foram obedecendo. E isso se seguia, já geração em geração. Mas Deus vinha ensinando a palavra dele, vinha ensinando a andar com ele, vinha ensinando a verdade. E o povo de Deus rejeitando. Disse: mas puxa, eles obedecem um homem por ter dado um ensinamento aos seus filhos, mas o meu povo não consegue obedecer a mim, que sou o Deus de Israel, o pai dessa nação, que sou o Senhor de tudo. Deus está comparando. Por isso, versículo 17. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. À casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porque obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe,
que esteja a minha presença. Observe que nós temos ali os dois grupos que vão aparecer lá em Mateus, capítulo 25. Exatamente, aqueles que vão ser salvos, aqueles que serão condenados. Ele coloca aqui as implicações. As implicações são: eu falei, eu ensinei, eu disse, eu chamei, vocês não me ouviram. Terá implicações. Vocês não escutam. Veja que ele estava chamando ao arrependimento, à mudança de vida. Ele estava chamando a uma nova jornada. E eles só precisavam ouvir e seguir com o Senhor, porque Deus é grande em misericórdia. Deus é grande em clemência, como nós já lemos algumas vezes, nos diz o profeta Jonas, no capítulo 4, versículo número 2. Já no finalzinho, ele diz: sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, que o Senhor, quando vê o arrependido, quando vê a mudança de coração, o Senhor dá ao homem dias bons. O Senhor não castiga, o Senhor abençoa, o Senhor restaura, o Senhor transforma. Ou seja, um Deus que está disposto a receber os verdadeiramente arrependidos, para que eles sigam uma jornada diferente. Foi o que aconteceu com Nínive, que foi salva pela graça de Deus. E Deus estava chamando, mas eles não escutam Deus, escutam qualquer um, menos Deus. Implicação: eles viriam o mal sobre Jerusalém, por causa da dureza de coração. Eles viriam o mal sobre Jerusalém, por causa da dureza de coração. Mas os filhos de Jonadab estavam guardando os ensinamentos. Não era só esse, ele fala, e todos os seus preceitos. Então, portanto, não era só o não beber vinho. Ele tomou um preceito, provavelmente um preceito que era fácil de se externalizar, era fácil de se apresentar, e nós vimos isso na leitura. Ele chamou os filhos de Jonadab, colocou ali na recâmara, lá no templo, e apresentou a eles vinho. Bebam taças de vinho, bebam. Não era pecado beber, eles não iriam apresentar um pecado. Jeremias não ia conduzir o povo a um pecado, não era pecado beber. Só que eles haviam recebido um ensinamento que deveriam obedecer geração após geração. Então, para eles, seria pecado porque eles estariam desobedecendo o ensinamento. Então, eles disseram, não vamos beber. E eles mostram que estão zelando todos os preceitos que eles receberam. Não é só isso, esse era um deles, porque esse era fácil de ser externalizado. E ele diz, abençoando a geração, a descendência de Jonadab: por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Eu abençoarei as suas gerações, porque eles estão transmitindo o ensinamento e estão obedecendo o ensinamento. Mas o meu povo não me obedece. Mas o meu povo não guarda a minha palavra, e por isso será castigado. O que nós precisamos é ouvir o Senhor. Observe isso. De tudo nesse mundo, a principal palavra é a palavra do Senhor. Escute. Por isso chamada de única regra de fé e prática. Escute. Escute. Escute o Senhor. Observe o seu coração, a indisposição para com tudo o que vem de Deus, para com tudo aquilo que Deus ensina. Escute. Para que você subjugue seu coração à palavra do Senhor, para que você subjugue seu coração ao que Ele ensina, porque é esta palavra que vai salvar você. É por causa desta palavra que Deus julgará o mundo. Deus não julgará o mundo por causa de outra, qualquer que seja a palavra. Deus não julgará o mundo por causa de seus ensinamentos próprios. Deus não vai julgar o mundo porque o mundo tinha uma lei tal, uma lei X, Y, Z. Deus não vai julgar o mundo porque você não usou o cinto de segurança naquele dia, porque isso era uma lei. Mas Deus julgará o mundo por causa da sua palavra. Essa Ele vai exigir, porque essa foi uma ordenança direta do Senhor. Você será colocado diante de Deus por causa da palavra de Deus. Então é esta a principal palavra, ainda que você também deva usar o cinto de segurança, é claro, porque inclusive é uma implicação da lei do Senhor, a questão da proteção, da segurança para com o outro. Não vamos tratar agora. Portanto, escute a palavra do Senhor. Não escute seu coração, escute a palavra do Senhor. Deixe o orgulho, deixe a arrogância, deixe a vaidade, deixe tudo isso. Escute o coração. Escute o Senhor em seu coração. Deixe Deus falar, que Ele fale. Que Ele fale. Escute. Essa é a única voz que você não pode deixar de ouvir.
Se em algum momento você deixa de ouvir outras, essa você não pode deixar de ouvir. Porque é essa que vai salvar ou não a tua vida. E é somente essa. Nenhuma outra. Então, na sua jornada cristã, preste atenção no que Deus fala, para que você possa andar com o Senhor e Deus ser glorificado na tua vida. No último dia, Deus vai julgar os homens pela sua palavra. Paulo diz que é pelo seu evangelho que os homens serão julgados, por meio dessa palavra. Então, ouça e incline o seu coração a ela. E quando você perceber qualquer indisposição do coração para com a palavra do Senhor, subjugue seu coração. Lembre-se, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que ouve o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Escute o Senhor, para que o Senhor dirija teus passos em tudo, para que o Senhor dirija a tua vida em tudo. Escute o Senhor, e você verá que Deus conduzirá você por caminhos de vida, e vida em abundância. Senhor,